Como driblar a falta de grana e ter uma alimentação melhor, mais saudável? Acho que a primeira coisa que precisa ser dita é que comer melhor não é sobre dinheiro sobrando, né? É sobre organização, sobre consciência. Então, quem acredita que a alimentação saudável é sinônimo de mesa farta, de coisas caras, foi enganado por uma indústria que vende saúde como artigo de luxo. Seja muito bem-vindo aqui ao canal, eu sou o Léo Sobral. Esse aqui é o Diário do Homem Comum, um espaço onde a gente vai falar sobre masculinidade, paternidade e universo masculino. E não tem como a gente falar do universo masculino e paternidade e masculinidade sem falar de alimentação, mesmo que com pouca grana no bolso. Bom, saúde de verdade nasce do básico, né? Nasce do que a terra dá, do que é possível dentro da realidade de quem batalha para viver, né? Ou para sobreviver. Então, arroz, feijão, legumes da época, ovo, aipim, mandioca, não sei como é que você chama aí na sua cidade, né? Enfim, mas banana, couve, abóbora, essa é a base. São alimentos acessíveis, nutritivos e que sustentam uma família inteira sem precisar te quebrar no orçamento mensal, né? O orçamento da sua família. Então, enquanto muitos acham que estão se alimentando bem só porque compram produtos industrializados com rótulo fitness, a sabedoria popular já vai dizer pra gente as gerações que o que é melhor vem da terra, né? Que é o prato simples. O problema é que hoje, com a correria, ela acabou virando a inimiga da nossa boa alimentação, né? Então, famílias inteiras acabam se organizando em torno da pressa. Então, trabalha o dia inteiro, chega em casa sem tempo, e a solução rápida é o quê? É o fast food, não tem muito para onde correr, salgadinho, miojo. E não é porque a pessoa não se importa com a saúde dela, mas porque a estrutura social empurra para essas escolhas ruins, pô. Então, quando o tempo é curto, quem planejou antes come de verdade, né? Quem não planejou come o que aparecer pelo caminho. É mais ou menos assim, a gente abre a geladeira, aquilo que tá lá a gente pega e come. E aí o outro obstáculo é a quantidade de bocas que a gente tem para alimentar versus a quantidade de dinheiro entrando ali mensalmente, né? Uma família com 3, 4 filhos, uma família grande, com um salário mínimo, um salário apertado para dividir entre contas de supermercado, muitas vezes se vê obrigado a optar por quantidade ao invés de qualidade. Só que aí que tá, porque qualidade não precisa ser sinônimo de caro, né? Às vezes uma panela grande de arroz, feijão e ovo sustenta muito melhor do que um pacote de bolacha recheado que custa quase o mesmo preço, ou até mais, dependendo da quantidade que a família compra. Então, por exemplo, é muito comum as famílias de baixa renda irem ao mercado e botarem aí tipo um quarto do carrinho só de biscoito, né? E aí, se a gente for analisar esse comportamento de botar um monte de biscoito dentro do carrinho, a gente vai ver que pode ter uma maquiagem da questão da necessidade. Quer dizer, não necessidade, mas de acreditar que o biscoito vai substituir aquilo que a família não tem condições de comprar, né? Como, por exemplo, a carne. Então, a carne está bem cara, né? Sempre falo sobre isso aqui. Então, ao invés de, como não dá para comprar carne, compro biscoito, né? E aí, quando a criança tiver com fome, ou eu mesmo, vou ali rapidinho e supro ali aquela fome, né? Como biscoitinho. Mais ou menos por aí. Então, a construção dos hábitos alimentares também pesa bastante. Em muitas famílias, comer virou sinônimo de recompensa emocional. Tipo, aniversário, fast food. Passeio, doce industrializado. Tá triste, come chocolate, né? Isso aí é mais comum até para as mulheres quando tá ali, por exemplo, na época do período menstrual, né? Bom, aqui é uma questão mais fisiológica do que necessariamente de necessidade, mas também conta um pouco. Isso molda um comportamento onde a comida é buscada não pela necessidade do corpo, mas pela necessidade de anestesiar a mente. Então, quebrar esse ciclo não é fácil, né? Mas ela começa com pequenas vitórias, pequenas atitudes ali, como, por exemplo, colocar comida de verdade no prato e ensinar o valor daquilo que alimenta de dentro para fora. Não, calma, eu acho que eu falei, né, da menstruação tá relacionada à necessidade fisiológica, não falei? Então, se eu falei, deixa eu refazer aqui, porque não é bem isso que eu quis dizer, não, cara. É, na verdade, a questão da menstruação, que é essa vontade que as mulheres sentem de comer doce, chocolate, está relacionada à mudança hormonal.
e não tem nada a ver com necessidade fisiológica, né? Tem necessidade com questões emocionais. Só fazer essa correção aqui, porque não tem nada a ver com necessidade fisiológica não, beleza? Mas vamos lá, volta aqui pro nosso bate-papo. Eu que te tirei, né? Eu tô te culpando, volta aqui. Enfim, cara, eu acho que é importante também a gente entender dentro desse contexto da comida, da alimentação e da falta de grana, como fazer essa adaptação. É muito importante a gente entender que cozinhar não é perda de tempo, né? E aqui é um grande problema. A gente não gosta de cozinhar, né? São poucas as pessoas que gostam comparado aí ao número real da população. Então, cozinhar é meio que perda de tempo, só que não é investimento, literalmente investimento. Então, se você parar uma tarde para cozinhar um arroz, um feijão, legumes, deixar as marmitas prontas, é meio que uma estratégia de sobrevivência, né? Não é luxo, né? Quem dera se a gente tivesse condições de contratar alguém para fazer a nossa comida ali todo dia e tal, mas a gente não tem condições, então a gente precisa fazer. E aí é isso, é questão de sobrevivência. E mais, é mais barato fazer isso do que gastar todo dia com chocolate na rua, lanche e tal, né? Tô com chocolate na cabeça por conta do menstrual, enfim. Ficar pedindo delivery o tempo todo. Esse aplicativo do iFood. Pô, meu celular, o aplicativo tá aqui, cara. Eu também tenho, minha consciência não pesa não, mas já usei muito, agora eu tô tentando segurar um pouco, né? Adianta bastante, né? Eu tô contrariando tudo que eu tô falando até aqui, né? Vamos lá, vamos focar aqui. Outro erro comum é desprezar a simplicidade dos alimentos regionais. Esse alimento que você encontra aí na sua região, principalmente para quem mora no interior aí das cidades, para quem mora no campo e tal. Mas a cultura de idolatrar o que é importado ou enlatado faz muita gente achar que isso é saudável. Quem compra blueberry, acho que é isso que fala, sou bom com inglês não, mas salmão, whey protein, né? Whey protein inclusive tá na moda. Mas uma banana prata, batata doce, mandioca ou aipim, enfim, se eles forem bem feitos, são alimentos que são melhores do que muita barra de proteína, que para ser bem honesto não sustenta, né? Eu já comi e para mim não fazia a menor diferença, não fez a menor diferença. Enfim, mas cumpria a minha meta do dia, né? Comia a minha barra de proteína. Mas o peso da publicidade também precisa ser reconhecido nesse contexto. A gente é bombardeado todos os dias com essas propagandas que vendem praticidade, né? Só que são mascaradas de solução. Refrigerante com zero açúcar, biscoito integral, e é cheio de conservantes, né? Biscoito integral, inclusive. Mas a verdade é que a indústria não quer que você coma arroz e feijão, ela quer que você continue dependente de produtos embalados que vão dar lucro para eles e que vão trazer doença para quem consome, doença para você. Tem muita doença que está relacionada à alimentação. Então, de repente, você está com alguma coisa no seu corpo agora, alguma patologia que está relacionada à alimentação. Se você melhorar a sua alimentação, você consegue reduzir os danos causados por essa doença, ou até mesmo eliminar ela, né? Mas enfim. E aí, tem outra coisa, né? A questão emocional. É, Comer mal é meio que uma forma de descontar nessa frustração que a gente tem depois de um dia puxado, cansativo, pressão no trabalho, as contas batendo na porta. Quem é que quer lavar legumes, por exemplo, né? Cortar a cebola depois de um dia cansado, temperar arroz? A mente vai pedir aquilo que é mais rápido, aquilo que é mais fácil, que é mais anestésico. E aí é nesse ponto que a consciência precisa ser maior do que o cansaço. Então, construir uma alimentação melhor, mesmo que com pouca grana, né? Que é o ápice aqui do vídeo, é meio que um hábito de rebeldia, pô, contra esse sistema que quer que você adoeça. Então, fazer o arroz, o feijão sabendo que você está plantando saúde, né? Vamos dizer assim, para você, para sua família, valorizar a feira que você tem aí toda semana perto da sua casa, ao invés de encher a prateleira da sua casa com produtos industrializados, né? Exatamente como é no mercado. Então é meio que transformar a cozinha, mesmo que pequena, num espaço de resistência. Porque comer comida é resistência, né, cara? E aí a convivência também é crucial. Quando todo mundo na casa começa a entender que comer comida de verdade é cuidar da vida, as escolhas vão ficar mais leves. Então, não é sobre proibir, entendeu? É sobre criar uma nova cultura alimentar. É sobre sentar em volta da mesa e saber que aquilo ali vai alimentar mais do que o estômago, né? Vai um pouco além. Talvez passe até ali por uma questão de dignidade, talvez. Mas enfim, é bem complexo falar sobre isso para mim. Então, a alimentação saudável para a galera de baixa renda
é meio que um ato de consciência, né? Você não pode glamourizar a comida achando que você precisa ter muito dinheiro para comer o melhor que você puder, tipo lagosta. Cara, eu amo frutos do mar, cara. Se eu pudesse, eu comeria todos os dias, mas eu não tenho condições de comer, sei lá, nenhuma vez ao mês. Aqui no Rio, não sei se eu já falei para vocês, mas eu sou do município do Rio de Janeiro. Aqui, se você sentar no restaurante para comer frutos do mar, você vai gastar no mínimo aí 150, R$ 180 para comer, porque é muito caro. Se eu pudesse, eu comia todo dia. Só tá faltando dinheiro. Então a gente também tem que ter consciência de que não dá para glamorizar, como estava falando da comida, porque é mais ou menos esse contexto que a gente vive, e a gente deve respeitar e criar estratégias para viver nesse meio até que a gente consiga, a partir do trabalho, partir para uma condição melhor e quem sabe comer aí a frutos do mar mais vezes por mês. Mas por enquanto a gente vai comendo o que dá para comer de forma saudável, né? Resgatar ali a simplicidade com inteligência, com estratégia, com amor próprio, porque a saúde de verdade nunca foi luxo, é uma questão de sabedoria, que é algo que não pode faltar pra gente, né? E quem tem sabedoria, mesmo que com pouco dinheiro, consegue muito, consegue cuidar de si, consegue proteger quem você ama e tal, construindo ali prato a prato um futuro que vai valer a pena ser vivido, né? Aí você pergunta pra mim, sua alimentação é boa, Léo? Agora que eu percebi que eu tô de fone, cara, eu tô gravando, eu boto o fone lá quando eu tô lá na minha sala, porque é muito barulho da rua, eu boto o fone pra me concentrar, e eu tenho esse gravador aqui, ó, calma aí, que é onde eu faço a captação do áudio. Então, quando eu tô lá na minha sala, que é o cenário que eu cortei totalmente o ritmo do vídeo, né? Caraca, que viagem agora, né? Mas enfim, você pode avançar aí, mas só a título de informação, porque que eu uso o fone dos meus vídeos. Eu uso esse zoom aqui para fazer a captação do áudio quando eu tô lá na sala. Então eu boto o microfone, boto o fone de ouvido aqui e ouço o retorno para ver se tá pegando muita coisa na rua enquanto eu tô falando e tal. Então lá eu tô sempre de fone, mas aqui no meu estúdio, tem um quartinho aqui nos fundos da minha casa que eu transformei em estúdio. Aqui o áudio é controlado, então não precisava eu estar de fone. Mas já tá tão automático para mim usar fone lá na sala que eu já botei aqui. Mas enfim, como eu tava falando, se me pergunta aí se eu tenho uma alimentação saudável. Não tenho, eu não tenho uma alimentação saudável. Eu tenho há 3, 4 meses no máximo a consciência de que a comida não é só comida. A partir de algumas leituras e tal, eu tenho percebido que comer é uma questão para além de simplesmente se alimentar, uma questão de social, enfim, é uma questão muito mais profunda. Eu acho que pelas palavras que eu usei durante esse nosso bate-papo aqui, você talvez tenha pescado mais ou menos o que eu estou querendo dizer agora. Mas é de agora esse meu senso mais crítico com relação à alimentação e do quão importante é a gente se cuidar a partir de uma alimentação saudável. Eu também acreditava que, pô, fruta é caro, vegetais, legumes são caros. Isso era o que eu acreditava, quando na verdade não é, né? E a gente pensava ser algo inacessível. E comia muito biscoito. Até hoje eu como, tenho que melhorar, inclusive. Né? Tô para começar um projeto aí para transformar a minha alimentação. Bebo muita Coca-Cola e tal. Mas como disse, é isso. Minha alimentação é isso que eu contei para vocês aqui no vídeo desde o início? Não, não é. Mas eu já tenho buscado melhorar. E acho que a gente precisa entender esse contexto da comida, de como a gente cria estratégias para ter uma boa alimentação, mesmo com pouca grana, né? Que é a nossa realidade. Mas é isso, cara. Para terminar o vídeo, eu queria agradecer vocês, gente. Esse canal aqui é super novo, tem 5 meses. Eu tenho postado com muita frequência. No início eu estava meio perdido ainda em saber o que eu ia falar, estava meio que atirando para todos os lados. Se você for ver os vídeos do início do canal, você vai ver que apesar de tudo falar de homem, eu estava meio que muito solto, né? Então nos últimos vídeos eu tenho conseguido me encontrar dentro desse canal. E eu acho que tá valendo a pena, inclusive para quem está assistindo pelo feedback que eu tenho tido. E aí nesses 5 meses a gente acabou de chegar a 1.000 inscritos. Eu queria agradecer a vocês por essa jornada, tem sido bem legal. Espero que a gente continue crescendo. E queria saber de você o que você está achando desse canal. Deixa sugestões aqui de assuntos para a gente conversar. Eu vou tentar sempre manter essa linha mais reflexiva a partir da realidade da vida e tal. Quer dizer, realidade da vida dentro da minha perspectiva, né? Posso estar completamente errado para quem está ouvindo, né? Não é uma verdade absoluta, é o que eu vejo sobre a vida. Mas dentro dessa perspectiva, se de repente você tiver alguma sugestão aí pra gente conversar aqui, se aprofundar de alguma forma, vai ser um prazer pra mim, tá bom? No mais, é isso, cara. Obrigado aí pelos 1.000 inscritos no canal. Acabou passando um pouco mais, né, agora. Mas estou muito feliz por isso e a gente se encontra aqui no próximo vídeo. Se você quiser, se inscreva aqui no canal, tá bom? Um abraço.